Imagine por um momento. Você está no aeroporto, prestes a embarcar para mudar sua vida, quando uma criança perdida muda tudo. Em apenas alguns minutos, um simples gesto de bondade pode transformar não apenas seu destino, mas o de uma família inteira. Esta é a história de Ana, uma jovem humilde que descobriu que às vezes os encontros mais inesperados são os mais importantes. De onde você está assistindo este vídeo? Deixe aí nos comentários sua cidade. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias emocionantes como esta. Agora prepare-se para uma jornada que vai mexer com seu coração. O barulho ensurdecedor do Aeroporto Internacional de Guarulhos parecia amplificar a ansiedade que martelava no peito de Ana Silva. Aos 23 anos, segurava com mãos trêmulas a passagem para o Rio de Janeiro, sua única chance de conseguir um emprego melhor e custear o tratamento da mãe. Dona Rosa havia sofrido um AVC há 8 meses, e os poucos reais que Ana conseguia como diarista em Poços de Caldas mal pagavam os remédios básicos. Vestindo uma blusa branca simples e uma saia jeans desbotada, Ana se sentia como um peixe fora d'água entre os executivos de terno e as mulheres elegantes, que transitavam pelos corredores. Havia vendido tudo, seu celular, a televisão pequena, até as joias da avó, para comprar aquela passagem e ter dinheiro suficiente para alguns dias no Rio enquanto procurava trabalho. Voo TAM 3847, com destino ao Rio de Janeiro, embarque pelo portão 15. Ecoou pelo sistema de som. Ana olhou para o relógio. Faltavam 40 minutos. Decidiu sentar perto do aquário gigante que decorava a área de embarque, observando os peixes coloridos nadarem em círculos infinitos. Era hipnotizante e, de alguma forma, acalmava seus nervos. Foi então que ouviu um choro baixinho, sufocado, vindo de trás de uma coluna próxima. Ana virou a cabeça e viu um menino pequeno, não mais que 5 anos, vestindo uma camiseta vermelha do Homem-Aranha e segurando um dinossauro de pelúcia verde. Lágrimas escorriam pelo seu rosto redondo e corado. Ana hesitou por um momento. Não era sua responsabilidade. Tinha seus próprios problemas. Mas algo no jeito desesperado que o menino olhava ao redor, procurando por alguém, tocou uma corda sensível em seu coração. Levantou-se e caminhou até ele. "Oi, querido", disse Ana, abaixando-se para ficar na altura da criança. "Você está perdido?" O menino parou de chorar por um instante e a encarou com olhos castanhos enormes e assustados. "Não posso falar com estranhos", murmurou, apertando o dinossauro contra o peito. "Você está certo", concordou Ana, sorrindo suavemente. "Mas eu não sou uma estranha má. Meu nome é Ana e este aqui é..." Apontou para o dinossauro. "Rex", sussurrou o menino. "Ele está com medo." Rex é um nome muito corajoso para um dinossauro. Aposto que ele é muito forte, não é? Como você. O menino assentiu timidamente. "E qual é o seu nome, guerreiro?" "Pedro." "Pedro, onde está seu papai ou sua mamãe?" O rosto do menino se contraiu novamente. "Meu papai foi ali", apontou vagamente para o aquário. "Mas quando virei ele não estava mais lá. E mamãe foi para o céu." O coração de Ana se apertou. Órfão de mãe, assim como ela seria em breve se não conseguisse dinheiro para o tratamento de Dona Rosa. "Tudo bem, Pedro. Vamos encontrar seu papai, está bem? Mas primeiro você está com sede?" "Rex parece que está." Pedro olhou para o dinossauro como se ele realmente tivesse falado. "Acho que sim." Ana olhou para sua carteira. Restavam apenas 15 reais, dinheiro que precisava economizar, mas não conseguia ver uma criança com sede. "Vamos comprar um suco para você e para o Rex?" Caminharam até uma lanchonete próxima, Pedro grudado na perna dela. Ana comprou um suco de laranja e gastou seus últimos trocados. Pedro bebeu com avidez, oferecendo o canudo para Rex de vez em quando. "Pedro! Pedro!" A voz grave e desesperada ecoou pelo terminal. Ana virou-se e viu um homem alto, de cabelos escuros e ternos caros, correndo em direção a eles acompanhado por 2 seguranças uniformizados. "Papai!" Pedro largou o suco e correu para o homem, que o pegou no colo com um alívio tão palpável que Ana sentiu os olhos marejarem. Mas quando o homem, que ela presumiu ser o pai de Pedro, a olhou,
Não havia gratidão em seus olhos. Havia suspeita. O que você estava fazendo com meu filho? A voz dele era fria, cortante, como uma lâmina. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Ele estava perdido, chorando. Só quis ajudar. Papai, ela é legal. Comprou suco para mim e para o Rex. Pedro tentou explicar, mas o homem não tirava os olhos de Ana. Verifiquem os documentos dela, ordenou aos seguranças. Agora. Não, por favor, não há necessidade. Ana começou, mas os seguranças já estavam se aproximando. As pessoas ao redor começaram a parar e observar. Ana sentia o rosto queimar de vergonha e humilhação. Era exatamente o que sempre temera. Ser tratada como suspeita simplesmente por ser pobre. Mas o pior estava por vir. Quando ela olhou para o painel de embarque, seu coração despencou. Seu voo estava sendo chamado para embarque imediato. E ela estava ali, sendo detida como uma criminosa, enquanto sua única chance de salvar a mãe. Documentos, senhorita, disse o segurança mais velho, estendendo a mão com autoridade. Ana remexeu na bolsa com dedos trêmulos, encontrando sua carteira de identidade amassada. O homem rico, pai de Pedro, observava cada movimento dela com olhos de águia, como se ela fosse capaz de sacar uma arma a qualquer momento. Ana Silva, 23 anos. Natural de Poços de Caldas. Leu o segurança em voz alta. Profissão: diarista. O desdém na voz dele não passou despercebido. Ana sentiu as bochechas queimarem. Papai, por que o tio está sendo rude com a Ana? Pedro perguntou ainda no colo do pai. Ela me ajudou. Rex gostou dela. Pedro, silêncio, disse o homem secamente. Depois voltou-se para Ana. O que exatamente você queria com meu filho? A pergunta caiu como um tapa. Ana respirou fundo, tentando manter a compostura. Seu filho estava chorando, perdido. Qualquer pessoa com um mínimo de decência faria a mesma coisa. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Qualquer pessoa. Ou alguém interessado em sequestrar uma criança. A acusação foi como um soco no estômago. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Como o senhor ousa... Papai, não! Pedro gritou, fazendo o homem se virar surpreso. A Ana é boa. Ela não me machucou. Comprou suco? Perguntou do Rex. Pessoas más não fazem isso. O menino estava começando a chorar novamente. Desta vez não de medo, mas de frustração e confusão. Último chamada para o voo TAM 3847, com destino ao Rio de Janeiro. Passageiros que ainda não embarcaram, dirijam-se imediatamente ao portão 15. Ana sentiu o desespero tomar conta. Era isso. Acabou. Perdeu a única chance de conseguir um emprego decente. Dona Rosa ficaria sem tratamento e... Por favor, sussurrou, olhando diretamente para o pai de Pedro. Eu preciso embarcar nesse voo. Minha mãe está doente. Eu preciso desse emprego no Rio. Eu só estava ajudando seu filho. Pela primeira vez, o homem pareceu hesitar. Talvez fosse o desespero genuíno na voz dela, ou a forma como Pedro a defendia fervorosamente. Senhor Mendes, interrompeu o segurança mais novo, devolvendo o documento para Ana. A história da moça confere. Perguntamos para o pessoal da lanchonete. Ela realmente comprou suco para o menino, e várias pessoas confirmaram que ela só estava consolando a criança. Carlos Roberto Mendes, Ana finalmente sabia o nome dele, fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente em seu olhar. Não exatamente arrependimento, mas uma compreensão lenta e dolorosa de que cometera um erro. O portão 15 já fechou, senhorita, informou um funcionário da companhia aérea que se aproximara. Infelizmente, a senhora perdeu o embarque. Ana sentiu as pernas bambearem. Sentou-se numa cadeira próxima, enterrando o rosto nas mãos. Tinha R$ 15 no bolso, nenhum lugar para dormir em São Paulo, e acabara de perder sua única chance de... Eu pago um hotel para a senhora, disse Carlos, sua voz muito diferente de antes, e um novo voo para amanhã. Ana levantou a cabeça, enxugando os olhos. Não preciso da sua piedade. Não é piedade, é uma desculpa. Pedro desceu do colo do pai e se aproximou de Ana, oferecendo o Rex. Rex quer fazer você se sentir melhor, disse com a sinceridade brutal das crianças. Ele é muito fofo.
Sempre me deixa menos triste quando penso na mamãe. Ana olhou para o menino, depois para o dinossauro de pelúcia verde, depois para Carlos Mendes. Havia algo nos olhos desse homem que ela não conseguia decifrar. Dor, culpa, solidão. Pelo menos, continuou Carlos, deixe-me pagar um jantar, para explicar e para me desculpar adequadamente. Ana hesitou. Orgulho versus necessidade prática. Dona Rosa versus sua dignidade ferida. Pedro resolveu por ela. Por favor, Ana, Rex está com fome também. E pela primeira vez desde que chegara ao aeroporto, Ana sorriu de verdade. Mas ela não fazia ideia de que aceitar esse jantar mudaria sua vida para sempre. O restaurante do aeroporto era elegante demais para o que Ana estava acostumada. Toalhas brancas, taças de cristal, garçons de gravata. Um mundo completamente diferente das padarias e lanchonetes de Poços de Caldas. Ela se sentia deslocada, mas Pedro, sentado ao seu lado numa cadeirinha especial, balançava as pernas alegremente enquanto Rex explorava a mesa. Carlos havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, tentando parecer menos intimidador. Não estava funcionando muito bem. Pode pedir o que quiser, disse ele, empurrando o cardápio na direção dela. Ana olhou os preços e quase engasgou. Um prato de massa custava mais que ela ganhava em 3 dias de trabalho. Só uma salada, obrigada. Ana, Carlos começou, mas foi interrompido por Pedro. Papai, você vai pedir aquele negócio com carne? Posso comer um pedacinho? Strogonoff, Pedro. E pode sim. Carlos sorriu para o filho. A primeira expressão genuinamente calorosa que Ana vira nele. E você, Ana, por favor, peça algo mais substancial, insisto. Havia algo na forma como ele disse insisto, que não admitia discussão. Hannah pediu um prato de frango grelhado, o mais barato que conseguiu encontrar. Enquanto esperavam a comida, um silêncio constrangedor se instalou. Pedro brincava com Rex, fazendo vozes para o dinossauro e contando uma história elaborada sobre como ele protegia a família de outros dinossauros malvados. Quantos anos você tem, Pedro? Ana perguntou genuinamente interessada. 5. Vou fazer 6 em dezembro. Rex vai fazer... Rex, quantos anos você vai fazer? Pedro segurou o dinossauro próximo ao ouvido, como se estivesse ouvindo uma resposta. Ele disse que dinossauros não fazem aniversário porque são muito velhos. Ana riu. Uma risada real, não forçada. Carlos observou a interação com uma expressão indescritível. Pedro raramente conversa tanto com estranhos, comentou ele. Na verdade, raramente conversa tanto. Ponto. Eu não sou estranha, protestou Pedro. Ana é minha amiga. Rex disse. A comida chegou e Ana percebeu como estava faminta. Não comia uma refeição decente há dias. Carlos notou a forma como ela saboreava cada garfada e se sentiu pior ainda pelo que fizera no aeroporto. Você disse que sua mãe está doente, disse ele, quebrando o silêncio. Ana parou de mastigar. Não estava acostumada a falar de assuntos pessoais com estranhos, especialmente homens ricos que a haviam humilhado publicamente 1 hora antes. AVC, disse simplesmente. Há 8 meses. Ela precisa de fisioterapia, remédios caros. Em Poços de Caldas não tem recursos suficientes. Por isso o Rio conseguiu uma entrevista numa clínica particular para trabalhar na recepção. Paga 3 vezes mais que meu trabalho atual. Carlos assentiu lentamente. E o que você faz atualmente? Ana hesitou. Depois do que acontecera no aeroporto, parte dela queria manter distância. Mas havia algo na forma como ele perguntara, sem julgamento, genuinamente interessado. Diarista. Limpo casas. Faço faxina em escritórios à noite. Qualquer coisa que pague. E antes, você estudou? Magistério. Queria ser professora. Ana sorriu tristemente. Até começou a faculdade de pedagogia. Mas quando meu pai morreu, há 3 anos, não deu mais para pagar. Pedro parou de brincar com Rex e olhou para Ana com olhos arregalados. Seu papai foi para o céu também? Ana assentiu. Foi? É triste, disse Pedro muito sério. Minha mamãe foi há muito tempo. Eu era pequenininho. Papai fica triste às vezes. Eu também. Carlos engoliu em seco. Ana viu a dor cruzar rapidamente pelo rosto dele. Como foi que...
Ana começou, mas parou. Era íntimo demais. Acidente de carro, disse Carlos numa voz baixa. Pedro tinha 2 anos. Mariana estava voltando da consulta médica dele. Um caminhão perdeu o freio. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor compartilhada. 2 pessoas que conheciam a perda, a responsabilidade de cuidar sozinhas de quem amavam. Papai, disse Pedro de repente, Ana pode vir em casa ver minha piscina? Rex quer mostrar para ela. Carlos e Ana se entreolharam por cima da cabeça da criança. Havia algo passando entre eles, uma compreensão, um reconhecimento mútuo de feridas similares. Pedro, Ana tem que viajar amanhã, disse Carlos gentilmente. Mas eu gosto dela, Pedro protestou. E Rex também. Ela é a primeira pessoa que perguntou do Rex sem achar bobagem. Ana sentiu o coração apertar. Havia algo nessa criança que a tocava profundamente. Talvez fosse a vulnerabilidade escondida atrás dos olhos espertos, ou a forma como ele segurava Rex, como se o dinossauro fosse sua única certeza no mundo. Talvez, disse Carlos lentamente, você possa passar em casa antes do voo, para se despedir adequadamente de Rex. Ana sabia que deveria dizer não, que havia barreiras sociais claras entre eles, que complicações eram a última coisa que precisava na vida. Mas quando Pedro sorriu, um sorriso tão puro e esperançoso, ela se ouviu dizendo, Rex ficaria muito ofendido se eu não fosse me despedir dele adequadamente. E Carlos Roberto Mendes sorriu de volta, o primeiro sorriso verdadeiro que ela vira nele. Não fazia ideia do que estava começando. A mansão em Alphaville era exatamente o que Ana imaginara. Imponente, com jardins impecáveis e uma piscina que mais parecia um pequeno lago. Mas o que a surpreendeu foi como a casa parecia vazia, apesar de todo o luxo. Havia fotos de Mariana por toda parte, uma mulher bonita de sorriso doce, mas a casa tinha um ar de museu, como se a vida tivesse parado no dia em que ela morreu. Ana, Ana, vem ver meu quarto. Pedro puxou sua mão assim que entraram, Rex tucado firmemente debaixo do braço livre. O quarto de Pedro era um sonho para qualquer criança. Cama em formato de carro de corrida, estantes repletas de livros e brinquedos, um canto específico para dinossauros de todos os tamanhos. Mas Ana notou algo. Apesar de ter tudo, Pedro brincava sozinho. Rex fica aqui à noite, explicou Pedro, mostrando uma pequena cama de boneca ao lado da sua. Às vezes ele fica com medo do escuro, então eu conto histórias para ele. Que tipo de histórias? Sobre dinossauros corajosos que protegem suas famílias. E sobre quando mamãe voltar do céu para brincar com a gente. O coração de Ana se partiu. Ela se abaixou para ficar na altura dele. Pedro, você sabe que sua mamãe não pode voltar do céu, não sabe? Pedro olhou para Rex, depois para ela. Papai disse, mas Rex ainda tem esperança. E eu também, às vezes. Vozes baixas vinham do corredor. Ana reconheceu a voz de Carlos falando com alguém. Provavelmente a governanta. Desde o acidente, ele quase não conversa com pessoas novas. Hoje foi diferente. Ela tem algo especial. O senhor precisa de ajuda com Pedro, respondeu uma voz feminina mais velha. Essa menina parece boa. E Pedro obviamente gostou dela. Ana fingiu não estar ouvindo, concentrando-se em Pedro, que estava mostrando sua coleção de dinossauros. Este é o T-Rex do Rex, explicou, pegando um dinossauro grande e feroz. Ele é o papai de todos os dinossauros, e esta é a mamãe. Pegou um dinossauro menor e mais delicado. Ela cuida de todos os filhotinhos. E onde estão os filhotinhos? Pedro ficou quieto por um momento. Os filhotinhos estão sozinhos. A mamãe dinossauro teve que ir embora, e o papai dinossauro trabalha muito para cuidar deles. Mas às vezes ele esquece que os filhotinhos ficam com medo. A dor na voz da criança era tão palpável que Ana teve que engolir o choro. Ela pegou um dos dinossauros pequenos. Sabe o que eu acho? Acho que os filhotinhos são muito corajosos. E aposto que o papai dinossauro os ama muito, mesmo quando está ocupado. Você acha? Tenho certeza. E Rex? O que Rex acha? Pedro segurou o dinossauro verde próximo ao ouvido. Rex acha que você entende de dinossauros. E ele quer que você fique para jantar. Pedro, Carlos apareceu na porta. Não podemos obrigar Ana a ficar.
Ela tem o voo amanhã cedo. Mas papai, Rex quer... Rex vai entender, disse Ana gentilmente. Mas que tal se eu vier me despedir dele amanhã antes de ir para o aeroporto? Pedro considerou isso seriamente. Promete? Prometo. Carlos as levou para o jardim, onde uma mesa estava posta para o jantar. A governanta, uma senhora chamada Norma, serviu um estrogonofe caseiro que fez Ana se lembrar da comida da mãe. Está delicioso, comentou Ana. Fazia tempo que não comia algo tão gostoso. Norma cozinha para nós há 5 anos, disse Carlos. Ela praticamente criou Pedro depois que Mariana... O Sr. Carlos precisa aprender a cozinhar também, interrompeu Norma, trazendo mais arroz. Pedro fica feliz quando o pai faz coisas normais com ele. Carlos corou ligeiramente. Eu trabalho muito. Papai, você pode aprender a fazer dinossauros de massa como a Ana fez? Pedro perguntou de repente. Eu não fiz dinossauros de massa, disse Ana confusa. Mas você pode me ensinar. Rex quer aprender também. Ana riu. Posso ensinar sim, é fácil. Viu só? Disse Norma, olhando significativamente para Carlos. É sobre estar presente, não sobre dar presentes caros. Depois do jantar, Pedro insistiu em mostrar para Ana sua apresentação de super-herói que faria na escola na semana seguinte. Ele colocou uma capa improvisada e começou uma performance elaborada sobre como o Homem-Aranha salvava as pessoas. E sabe por que o Homem-Aranha é o melhor herói? Perguntou Pedro, ofegante depois da apresentação. Por quê? Porque ele ajuda as pessoas que estão perdidas. Como você me ajudou no aeroporto? Ana sentiu os olhos marejarem. Olhou para Carlos, que observava a cena com uma expressão de ternura misturada com melancolia. Quando chegou a hora de ir embora, Pedro abraçou Ana apertado, Rex espremido entre eles. Você vai voltar? Perguntou ele. Rex vai sentir muita saudade. Eu vou tentar, disse Ana, sabendo que provavelmente nunca mais veria aquela criança adorável. Mas enquanto Carlos a levava de volta ao hotel, nenhum dos dois falava sobre o que ambos estavam pensando, que aquela noite havia sido a mais normal e feliz que Pedro tivera em anos, e que, talvez, nem tudo na vida fosse sobre dinheiro ou posição social. 3 semanas depois, Ana estava em seu pequeno apartamento alugado em Copacabana, secando os cabelos depois de um dia exaustivo no salão de beleza onde conseguira emprego. O trabalho na clínica não havia dado certo. Queriam alguém com experiência em computação que ela não tinha, mas a dona do salão, uma senhora carioca generosa chamada Dona Lúcia, a contratara como ajudante geral. O telefone tocou. Ana franziu a testa. Ninguém tinha seu número novo, exceto Dona Rosa e o pessoal do salão. Alô? Ana? Ana, é você? A voz era inconfundível. Carlos Roberto Mendes. Como conseguiu meu número? Pedro está dirigindo um motim aqui em casa há 3 semanas. Rex aparentemente está muito triste, e eu tive que contratar um detetive particular para encontrá-la. Ana não soube se ficava irritada ou impressionada com a persistência. Pedro está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente. Bem, ele tem perguntado todos os dias se você vai voltar. Desenhei uma pequena fortuna em dinossauros tentando distraí-lo. Ana riu apesar de si mesma. E como estão seus dinossauros de massa? Terríveis. Norma disse que pareciam mais baratas alienígenas. Papai, é a Ana? Ana ouviu a voz empolgada de Pedro ao fundo. Deixa eu falar com ela. Rex quer falar também. Pedro quer falar com você, disse Carlos desnecessariamente. Posso passar para ele? Claro. Ana! A voz de Pedro explodiu pelo telefone. Rex ficou muito triste. Ele achou que você tinha esquecido da gente. Nunca esqueceria de vocês, querido. Como você está? Bem. Fiz minha apresentação de super-herói. Papai filmou. Quer ver? Claro que quero. Papai pode levar você para almoçar amanhã. Rex quer muito te ver. Ana hesitou. Tinha que trabalhar e, além disso... Pedro, eu moro longe agora, no Rio de Janeiro. Eu sei. Papai disse que pode ir buscar você de helicóptero. É verdade, papai. Carlos voltou ao telefone. Ignore a parte do helicóptero, mas realmente gostaria de vê-la. Pedro tem estado mais retraído, e Norma acha que foi porque você partiu tão abruptamente. Carlos, eu tenho trabalho um domingo. Só um domingo.
Posso ir buscá-la no aeroporto Santos Dumont sábado à noite, você fica aqui e a levo de volta domingo à noite. Era loucura. Ela mal conhecia esse homem, e ele estava oferecendo pagar passagens aéreas e hospedagem só para ela fazer uma visita social. Por que você faria isso? Carlos ficou em silêncio por um momento. Porque há 3 semanas que não vejo meu filho sorrir de verdade. E porque, bem, porque acho que você fez bem para nós dois. Ana, por favor, Pedro gritou do fundo. Rex está chorando. Era difícil resistir a um dinossauro chorando. Está bem, Ana suspirou. Mas eu pago minha passagem. De jeito nenhum. Carlos. Ana. Eu sou dono de uma empresa que fatura milhões por mês. Uma passagem Rio-São Paulo não vai me quebrar. E honestamente, vale cada centavo para ver Pedro feliz novamente. E foi assim que Ana se viu no sábado seguinte, em um voo para São Paulo, vestindo seu melhor vestido, que ainda era muito simples, e carregando um dinossauro de pelúcia pequeno que comprara para Rex. Carlos a esperava no aeroporto, e quando ela o viu, notou algo diferente. Ele estava sorrindo de verdade, e não estava de terno. Usava jeans e uma camisa polo, parecendo mais jovem e acessível. Como foi o voo? Bem. Como está Pedro? Contando os minutos desde ontem. Rex já está na sala esperando você. Durante o trajeto para Alphaville, eles conversaram sobre o trabalho dela no salão, sobre os planos de Carlos para expandir os negócios, sobre coisas cotidianas e normais. Ana percebeu que quando Carlos não estava no modo executivo desconfiado, ele era bastante agradável. Ana! Ana! Pedro apareceu correndo antes mesmo que ela saísse do carro, Rex voando atrás dele. Você veio! Rex sabia que você ia voltar. O abraço que Pedro lhe deu foi tão apertado que Ana sentiu os olhos lacrimejarem. Como uma criança que ela conhecera há menos de um mês, conseguira ocupar um espaço tão grande em seu coração. Trouxe uma coisa para Rex, disse ela entregando o dinossauro pequeno. Pedro segurou os 2 dinossauros juntos. Agora Rex tem um amigo. Como ele vai se chamar? Que tal, Pedro? Não pode. Dinossauros não têm nomes de gente. E que nome você sugere? Pedro pensou seriamente. Spike, porque ele tem pontas nas costas. Perfeito. Rex e Spike. E enquanto Pedro apresentava Spike para todos os outros dinossauros, Ana e Carlos se entreolharam com aquele sorriso compartilhado de adultos que entendem a seriedade das brincadeiras infantis. Nenhum nem outro percebeu que estavam começando a sentir algo que ia muito além de amizade. 2 meses haviam se passado desde a primeira visita de Ana, e agora ela vinha quase todo fim de semana. Carlos sempre insistia em pagar a passagem, e Ana havia parado de protestar, principalmente porque via como Pedro ficava radiante toda vez que ela chegava. Neste sábado particular, Ana estava na cozinha com Norma ensinando Pedro a fazer cookies em formato de dinossauro. A governanta observava com aprovação, enquanto Ana pacientemente ajudava o menino a manusear os cortadores de massa. Cuidado, Pedro, assim. Agora você quer que Rex fique bem definido na massa? Sim, e Spike também. Pedro trabalhava com concentração total, a língua ligeiramente para fora. Essa menina é uma bênção, murmurou Norma para si mesma, mas alto o suficiente para Ana ouvir. Há muito tempo que não vejo esta casa tão viva. Carlos entrou na cozinha nesse momento, ainda de pijama, algo que jamais fazia quando havia visitas. Mas Ana, aparentemente, não era mais considerada visita. Como estão os chefes? Perguntou, beijando o topo da cabeça de Pedro. Estamos fazendo um exército de dinossauros, anunciou Pedro. Ana disse que podemos comer eles depois do almoço. Parece um plano perfeito. Ana, posso roubar você por 1 minuto? Ana limpou as mãos na toalha e seguiu Carlos até a varanda que dava para o jardim. O sol de outono criava um ambiente caloroso e aconchegante. Queria falar sobre uma coisa, Carlos começou, parecendo ligeiramente nervoso. Pedro vai fazer 6 anos daqui a 2 semanas. Eu sei. Ele não para de falar sobre isso. Normalmente faço uma festa pequena aqui em casa, mas este ano ele quer que você esteja aqui. Na verdade, ele insiste. Ana sorriu. Claro que eu venho. Não perderia o aniversário dele por nada. Na verdade, Carlos hesitou.
Eu estava pensando em algo maior. Fazer uma festa de verdade, convidar as crianças da escola, organizar brincadeiras. Pedro nunca teve isso. Depois que Mariana morreu, eu meio que parei de fazer essas coisas normais. Ele ia adorar, Ana disse imediatamente. Pedro é uma criança muito social quando está confortável. O problema é que eu não faço ideia de como organizar uma festa infantil. E Norma também não. Ela é ótima com comida, mas brincadeiras. Você quer que eu ajude? Carlos pareceu aliviado. Se você não se importar, posso pagar uma empresa para organizar, mas Pedro quer você envolvida em tudo. Não precisa pagar ninguém. Podemos fazer nós mesmos. Vai ser mais especial assim. E foi assim que Ana se viu, na semana seguinte, planejando uma festa de aniversário elaborada para uma criança que não era sua, mas que amava como se fosse. Ela convenceu Dona Lúcia a lhe dar alguns dias de folga e veio para São Paulo na quinta-feira. Passou sexta-feira inteira decorando a casa com Pedro, que estava nas nuvens de empolgação. Ana, você acha que os dinossauros vão gostar do bolo? Pedro perguntou pela 10ª vez, enquanto ajudava a pendure balões verdes por toda a sala. Tenho certeza de que vão, especialmente Rex e Spike. E se meus amigos da escola não gostarem dos dinossauros? Ana parou o que estava fazendo e se ajoelhou na frente dele. Pedro, é seu aniversário e seus amigos de verdade vão gostar do que você gosta. Se eles não gostarem de dinossauros, então talvez não sejam os amigos certos para você. Você gosta de dinossauros. Eu amo dinossauros, principalmente Rex e Spike. Pedro a abraçou. Você é minha melhor amiga, Ana. Depois do papai e do Rex, claro. No sábado, dia da festa, a casa estava transformada. Balões verdes e marrons por toda parte, cartazes de dinossauros nas paredes e uma mesa temática que faria qualquer criança de 6 anos desmaiar de alegria. As crianças começaram a chegar às 2 da tarde. Ana observou Pedro receber cada amiguinho, apresentando Rex e Spike como se fossem membros importantes da família. Algumas crianças riram dos dinossauros de pelúcia, mas outras ficaram fascinadas e começaram a fazer perguntas sobre diferentes espécies. Ele está se saindo bem, comentou Carlos, vindo ficar ao lado de Ana enquanto observavam Pedro explicar para um grupo de crianças sobre herbívoros versus carnívoros. Ele é uma criança incrível, Carlos. Você fez um ótimo trabalho. Nós fizemos um ótimo trabalho. Ana olhou para ele surpresa. Nós? Ana, nos últimos 2 meses, Pedro mudou completamente. Ele está mais confiante, mais feliz, mais presente. E não sou ingênuo o suficiente para achar que isso é coincidência. Antes que Ana pudesse responder, Pedro correu até eles. Ana, tem que ver. João trouxe um livro sobre dinossauros que eu nunca vi. Vem ver. Ela foi arrastada para o grupo de crianças, deixando Carlos observando com uma expressão que ele ainda não estava pronto para nomear. A festa foi um sucesso absoluto. As crianças adoraram a caça ao tesouro com pegadas de dinossauros que Ana organizara, e o bolo, um T-Rex gigante feito pela própria Ana, foi devorado com entusiasmo. Mas o melhor momento veio na hora dos parabéns. Pedro soprou as velas e, em vez de fazer um pedido normal, anunciou para todos: Obrigado por virem na minha festa. E obrigado, Ana, por tornar meu aniversário perfeito. Rex e Spike também agradecem. E então, espontaneamente, todas as crianças começaram a cantar. Parabéns para Rex. Parabéns para Spike. Ana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando olhou para Carlos, viu que ele também estava emocionado. Naquela noite, depois que todas as crianças foram embora e Pedro dormiu exausto mas feliz, Ana e Carlos se sentaram no jardim para relaxar. Obrigado, disse Carlos, por tudo, por fazer Pedro se sentir especial. Ele é especial. E você também, Ana. Você é muito especial. Havia algo no tom da voz dele que fez Ana olhar mais atentamente para ele. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo mais, algo importante. Mas então o momento passou, e eles voltaram a falar sobre a festa, sobre Pedro, sobre coisas seguras. Nenhum dos dois ainda estava pronto para admitir que estavam se apaixonando. Ana Silva, a diarista que vocês contrataram como babá?
A voz de Luciana Portela cortava o ar como um cristal quebrado na festa de fim de ano da escola de Pedro. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Estava conversando com outras mães quando Luciana, uma mulher elegante de cerca de 35 anos, vestindo um conjunto que custava mais que o salário anual de Ana, se aproximou do grupo. Perdão? Ana conseguiu dizer, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Oh, querida, não se ofenda. Luciana riu, mas não havia humor em seus olhos. É que Carlos me contou sobre sua situação especial. Como você cuida do Pedro meio período? As outras mães no grupo se entreolharam desconfortavelmente. Ana percebeu que algumas já sabiam de sua origem humilde, mas tinham a educação de não comentar abertamente. Ana não é babá, disse Verônica Santos, uma das mães mais simpáticas. Ela é tutora do Pedro e uma amiga da família. Ah, sim, claro, Luciana sorriu veneno. Tutora. Que formação você tem mesmo, Ana? Magistério, que charmoso. Ana respirou fundo. Não iria dar o gostinho para Luciana de vê-la se descontrolizar. Tenho magistério completo e estou cursando pedagogia, disse calmamente. E você, Luciana? Qual sua formação? Marketing pela PUC. Mas honestamente, dear, não precisei trabalhar desde que me casei. Algumas de nós temos essa sorte. O grupo estava ficando cada vez mais tenso. Ana podia sentir o desconforto das outras mulheres. Ana, você pode me ajudar com Pedro? Carlos apareceu de repente, colocando a mão gentilmente nas costas dela. Ele está procurando Rex por toda parte. Claro, Ana disse, grata pela desculpa para sair dali. Mas Luciana não havia terminado. Carlos, querido, estava justamente conversando com Ana sobre como vocês se conheceram. Deve ter sido uma história e tanto. O magnata dos agronegócios e a diarista no aeroporto. Carlos parou no meio do passo. Virou-se lentamente para Luciana, e Ana viu algo perigoso em seus olhos. Cuidado, Luciana. Sua voz estava baixa, controlada. Muito cuidado. Oh, não seja assim. Estamos apenas conversando entre amigas. É que algumas pessoas podem ter a impressão errada sobre os motivos de Ana estar tão presente na vida de vocês. E que impressão seria essa? A voz de Carlos estava gelada agora. Bem, uma jovem bonita, de origem humilde, cuidando de uma criança rica sem mãe. Algumas pessoas poderiam pensar que há segundas intenções. O silêncio que se seguiu foi mortal. Ana sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Todas as inseguranças que vinha enterrando nos últimos meses vieram à tona de uma vez. Acho melhor eu ir, Ana murmurou. Pedro está me esperando. Ela saiu rapidamente, ouvindo Carlos dizer algo em voz baixa e furiosa para Luciana, mas não conseguindo distinguir as palavras. Encontrou Pedro no parquinho da escola, brincando sozinho no escorregador. Ana, achei Rex. Ele estava escondido atrás do escorregador porque ficou com vergonha de tantas pessoas. Que bom que achou. Ana forçou um sorriso. Rex fica perdido sem você. Ana, você está triste? Seus olhos estão brilhando. Crianças percebem tudo. Estou bem, querido. Só um pouco cansada. Pedro a observou com aquela seriedade desconcertante que às vezes demonstrava. Aquela senhora de vestido chique foi malvada com você? Ana se surpreendeu. Você ouviu? Não muito, mas papai ficou bravo. Ele só fica assim quando alguém é injusto. Carlos apareceu no parquinho, parecendo agitado. Ana, podemos conversar? Papai, você brigou com a senhora Chique? Pedro perguntou diretamente. Não exatamente briguei, Carlos disse cuidadosamente, mas deixei claro que ela foi rude. Bem feito, disse Pedro com satisfação. Rex não gostou dela. Ele disse que ela tem cara de dinossauro malvado. Apesar de tudo, Ana riu. Rex é um bom juiz de caráter. Ana, Carlos começou, sobre o que Luciana disse. Ela não está errada, Ana o interrompeu. Sobre como as pessoas veem isso aqui. Nossa situação. Nossa situação? Carlos, olhe para nós. Você é um empresário milionário. Eu sou uma diarista que mal consegue pagar as contas da mãe. As pessoas vão falar. E desde quando me importo com o que as pessoas falam? Desde que isso pode afetar Pedro e sua reputação. Carlos ficou em silêncio por um momento.
Ana podia ver os pensamentos passando pelo rosto dele. Você está querendo dizer que devemos parar de nos ver? A pergunta saiu mais pesada do que ele pretendia. Pedro parou de brincar e olhou de um para o outro. Vocês não vão mais ser amigos? A voz dele estava pequena, assustada. Claro que vamos, Ana disse rapidamente, ajoelhando-se na frente dele. Rex e eu somos amigos para sempre, lembra? Mas quando ela olhou para Carlos, viu dúvida em seus olhos. A semente que Luciana plantara estava começando a germinar, e Ana percebeu que talvez fosse melhor se afastar antes que alguém se machucasse de verdade. Principalmente ela. As 2 semanas seguintes foram tensas. Ana ainda vinha nos fins de semana, mas algo havia mudado. Carlos estava mais formal, mais distante. As conversas fluíam menos naturalmente, e havia pausas desconfortáveis, onde antes havia risadas fáceis. Pedro sentia a diferença, embora não entendesse completamente. Ana, por que você e papai estão falando igual estranhos? Perguntou numa tarde, enquanto faziam lição de casa na mesa da cozinha. Como assim, querido? Vocês falam por favor e obrigado demais. Antes vocês riam mais. Ana suspirou. Como explicar para uma criança de 6 anos as complexidades de diferenças sociais e segundas intenções? Às vezes os adultos ficam confusos sobre como agir, Pedro. Não significa que somos menos amigos. Rex acha que vocês estão brigados, mas fingindo que não estão. Rex estava certo, como sempre. Naquela noite, Carlos a levou de volta ao hotel em silêncio. Quando chegaram, em vez de simplesmente a deixar na porta como havia começado a fazer, ele desligou o motor. Ana, podemos conversar? Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. Ana olhou pelas mãos entrelaçadas no colo. Não há um nós, Carlos. Há Pedro, que eu amo. Há uma amizade que eu valorizo. Mas não há um nós. Por que não? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Por que não pode haver um nós? O que há de tão impossível nisso? Ana olhou para ele, vendo vulnerabilidade em seus olhos que nunca havia notado antes. Carlos... Você sabe por quê? Não, eu não sei. Me explique. Você é Carlos Roberto Mendes, dono de uma empresa que vale milhões, mora numa mansão, tem um helicóptero. Eu sou Ana Silva, diarista, moro num apartamento alugado de 1 quarto. Mal consigo pagar o tratamento da minha mãe. E daí? E daí? Ana riu sem humor. Carlos, seu mundo e o meu não se misturam. Luciana deixou isso bem claro. Luciana é uma mulher amarga que nunca superou o fato de eu não ter interesse nela. Ana ficou em silêncio, processando essa informação. Ela já teve algo com você? Não. Ela queria. Insistiu bastante depois que Mariana morreu. Mas nunca houve nada. Isso não muda nada. Ela estava certa sobre como as pessoas veem nossa amizade. E você se importa com isso? Eu me importo com Pedro. E me importo com você. Não quero que nenhum de vocês seja prejudicado por associação comigo. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Ana, posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Você tem sentimentos por mim? Além da amizade? O coração de Ana disparou. Era a pergunta que ela vinha evitando responder, até para si mesma. Carlos. É uma pergunta simples. Sim ou não? Ana olhou nos olhos dele e viu que não era simples de forma alguma. Viu esperança, medo, vulnerabilidade. Não importa o que eu sinto, disse finalmente. Importa para mim. Por quê? O que isso mudaria? Mudaria tudo. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não estava sendo dito. Eu preciso ir, Ana disse finalmente. Tenho voo cedo amanhã. Carlos assentiu, mas não fez menção de sair do carro. Ana? Sim. Para que conste, eu tenho sentimentos por você. Além da amizade. Ana sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Carlos, não faça isso. Por que não? Porque é complicado. Porque pode dar errado. Porque Pedro pode se magoar se isso não funcionar. E se funcionar? Ana não respondeu. Saiu do carro rapidamente, sem olhar para trás. Mas enquanto subia para o quarto, não conseguiu tirar da cabeça a pergunta dele. E se funcionar? Porque por mais assustador que fosse admitir, uma pequena parte dela queria descobrir. No entanto,
Antes que pudesse tomar qualquer decisão sobre seus sentimentos, o destino interviu de forma brutal. Na manhã seguinte, ainda no avião para o Rio, Ana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Dona Rosa havia sofrido outro AVC, e desta vez era grave. Senhorita Ana Silva, a voz do médico estava cansada, profissional. Sua mãe está estável, mas o quadro é preocupante. Este segundo AVC causou mais danos. Ela vai precisar de cuidados intensivos. Ana estava no Hospital Municipal de Poços de Caldas, ainda usando a roupa de viagem, cabelos desgrenhados depois de uma noite em claro. Havia pegado o primeiro ônibus quando recebeu a ligação da vizinha de Dona Rosa. Que tipo de cuidados? Fisioterapia intensiva, fonoaudiologia, medicamentos específicos e, honestamente, nossa estrutura aqui é limitada. Ela se beneficiaria muito de tratamento numa capital maior. Ana fechou os olhos. São Paulo ou Rio. Tratamento particular. Dinheiro que ela não tinha. Quanto tempo eu tenho para decidir? Algumas semanas. Mas quanto antes começarmos o tratamento, melhores as chances de recuperação. Ana assentiu, agradeceu e foi para a sala de espera. Sentou-se numa cadeira de plástico duro e finalmente permitiu-se chorar. Estava sozinha, completamente sozinha. O salário do Rio mal cobria suas despesas básicas. Não tinha família além de Dona Rosa. Não tinha economias. Não tinha... O telefone tocou. Ana soube o que aconteceu. Como está, Dona Rosa? Era Carlos. Ana enxugou os olhos rapidamente, como se ele pudesse vê-la através do telefone. Como você soube? Liguei para o salão procurando você. Dona Lúcia me contou. Ana, como ela está? Estável, mas vai precisar de tratamento intensivo, coisas que não tem aqui. Onde você está agora? No hospital, em Poços de Caldas. Vou para aí. Não precisa... Ana, não seja orgulhosa agora. Você precisa de apoio. Carlos, Mas ele já havia desligado. 3 horas depois, Ana ouviu o barulho inconfundível de um helicóptero pousando no estacionamento do hospital. Médicos e enfermeiros correram para as janelas curiosos. Carlos entrou no hospital como um furacão elegante, ainda de terno, carregando uma pasta e com uma expressão determinada que Ana conhecia bem. Era sua cara de resolver problemas. Onde está o médico responsável? Foram suas primeiras palavras. Carlos, você não precisava... Claro que precisava. Cadê o médico? Ana o levou até o Dr. Santos, que pareceu impressionado quando Carlos se apresentou e começou a fazer perguntas técnicas sobre o estado de Dona Rosa e opções de tratamento. O senhor está sugerindo transferência para São Paulo? O médico perguntou. Estou sugerindo o melhor tratamento possível, independente de custo ou localização. Ana observou a conversa com uma mistura de gratidão e desconforto. Era exatamente o que Dona Rosa precisava, mas... Carlos, ela o interrompeu. Posso falar com você? Em particular. Eles saíram para o corredor. Eu não posso aceitar isso. Ana disse imediatamente. Aceitar o quê? Você pagar o tratamento da minha mãe. É muito, é demais. Ana, não, você já fez muito. As viagens, os hotéis, me ajudar com Pedro... Eu não posso ficar em dívida com você para sempre. Carlos a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Quem disse que é empréstimo? Então é pior ainda, não posso aceitar caridade. Não é caridade. Então o que é? Carlos hesitou, parecendo lutar com as palavras. É amor, disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. É eu cuidando da mãe da mulher que amo. Ana sentiu o mundo parar. Ali no corredor do hospital municipal, com cheiro de desinfetante e barulho de macas, Carlos havia finalmente dito em voz alta o que ambos vinham evitando. Carlos, Ana, eu não quero jogar jogos. Não quero mais fingir que isso é só amizade. Eu te amo. Amo sua bondade, sua força, a forma como você cuida de Pedro como se ele fosse seu filho. Amo como você me faz sentir vivo novamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Você não entende o quão complicado isso é. Eu entendo perfeitamente. Mas sabe o que mais entendo? Que a vida é curta demais para desperdiçar o amor verdadeiro por causa do que outras pessoas pensam. E Pedro? Pedro te ama. Pedro quer que você seja parte da nossa vida para sempre. Como você sabe, Carlos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Porque ele me disse,
Perguntou se podia te chamar de mãe. Ana sentiu as pernas bambearem. Sentou-se numa cadeira do corredor. Ele disse isso? Na semana passada. Disse que Rex acha que você já é nossa família e que estava confuso sobre por que você morava longe. Ana enterrou o rosto nas mãos. Era tudo o que sempre quisera. Uma família, alguém para amar, a chance de ser mãe. Mas, e se não funcionar? E se descobrirmos que somos muito diferentes? Pedro já perdeu uma mãe. Carlos se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Ana, olhe para mim. Ela levantou a cabeça. Eu também tenho medo. Tenho medo de amar novamente e perder. Tenho medo de Pedro se machucar. Mas tenho mais medo ainda de deixar você escapar e passar o resto da vida me perguntando e se. Carlos, deixe-me cuidar de Dona Rosa. Não como favor, não como caridade. Como família, cuidando de família. E depois, quando ela estiver melhor, a gente resolve nossa situação. Ana olhou nos olhos dele e viu tudo o que sempre quis. Amor verdadeiro, compromisso, a promessa de uma família. Está bem, sussurrou. Está bem? Está bem para o tratamento da mamãe. E está bem para nós tentarmos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Carlos iluminou o corredor inteiro do hospital. E quando ele a beijou, ali mesmo no meio do corredor, Ana finalmente entendeu que, às vezes, o amor aparece nos lugares mais inesperados. Às vezes, o amor aparece quando você mais precisa dele. 2 semanas depois, Dona Rosa estava instalada em um quarto privativo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Carlos havia providenciado os melhores médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Ana mal conseguia acreditar na transformação. Sua mãe, que estava praticamente desenganada em Poços de Caldas, agora tinha um plano de tratamento completo e esperança real de recuperação. Minha filha, disse Dona Rosa numa tarde, sua fala ainda um pouco arrastada, mas muito melhor. Esse homem que você arranjou, ele é especial. Ana estava sentada ao lado da cama, descascando uma maçã. Mamãe, não me venha com mamãe nada. Eu posso ter tido AVC, mas não fiquei burra. Esse Carlos está apaixonado por você. Como a senhora sabe? Filha, homem não move céu e terra por uma mulher se não estiver completamente perdido de amor. E você, está correspondendo? Ana corou. Acho que sim. Acha? Ana Silva, você tem 23 anos, não 13. Ou ama ou não ama. Eu amo, Ana admitiu. Mas é complicado, mamãe. Ele é muito rico, eu sou... Você é uma mulher maravilhosa. Dona Rosa a interrompeu com mais firmeza na voz. Trabalhadora, honesta, carinhosa. Se ele não enxergar isso, o problema é dele. E se as pessoas disserem que estou interessada no dinheiro dele? Ana, escute bem o que vou te falar. Pessoas fofoqueiras sempre vão encontrar algo para criticar. Se você for pobre, vão dizer que é interesseira. Se for rica, vão dizer que é esnobe. A única opinião que importa é a sua, a dele e a de Deus. Naquele momento, Pedro entrou correndo no quarto. Rex e Spike debaixo dos braços, seguido por Carlos. Vovó Rosa, olha o que eu trouxe. Pedro havia começado a chamar Dona Rosa de vovó naturalmente e ela adorava. O que foi, meu netinho? Desenhos. Fiz um dinossauro igual à senhora para ficar menos sozinha quando a gente não está aqui. Pedro estendeu um desenho feito com giz de cera, uma figura feminina de cabelos grisalhos ao lado de um dinossauro verde sorridente. É lindo, querido. Vou pedir para as enfermeiras pendurarem na parede. Carlos se aproximou de Ana. Como ela está hoje? Bem melhor. O fisioterapeuta disse que ela está respondendo muito bem ao tratamento. Ótimo. E você? Como está? Confusa, Ana respondeu honestamente. Grata, feliz, assustada. Assustada por quê? Por isso tudo ser bom demais para ser verdade. Carlos pegou sua mão. Ana, quero te mostrar uma coisa. Eles saíram do quarto, deixando Pedro entretendo Dona Rosa com histórias de dinossauros. Carlos levou Ana até uma salinha reservada no final do corredor. Queria conversar com você sobre algumas coisas práticas, disse ele. Que tipo de coisas? Carlos respirou fundo. Ana, eu quero que você venha morar conosco. Ana sentiu o coração disparar. Carlos, deixe-me terminar. Não estou te pedindo em casamento ainda, embora, para que conste,
a ideia tenha passado pela minha cabeça. Estou falando de morarmos juntos, você, eu e Pedro, como uma família. Mas e minha vida no Rio? Você pode trabalhar em São Paulo. Na verdade, quero te fazer uma proposta formal. Ana franziu a testa. Que tipo de proposta? Quero te contratar como tutora oficial de Pedro. Meio período para que você também possa fazer sua faculdade de pedagogia. Salário compatível com o mercado para profissionais qualificados. Carlos, isso parece... Parece o quê? Parece que você está inventando um emprego para mim. Não estou inventando nada. Pedro precisa de tutoria. Ele está começando a ter dificuldades na escola. Não porque não seja inteligente, mas porque está sempre distraído pensando em quando você vai voltar. Ana não sabia o que dizer. E Dona Rosa? Perguntou finalmente. Dona Rosa vem conosco. Estou mandando adaptar um quarto no térreo da casa, com banheiro especial e espaço para a fisioterapia. Ela vai ter enfermeiras particulares e todos os cuidados necessários. Carlos, isso é o que famílias fazem umas pelas outras. Nós não somos família. Ainda não oficialmente. Mas, Ana, olhe para mim. Ela olhou. Pedro te chama de mãe quando acha que ninguém está ouvindo. Dona Rosa fala de mim como se eu fosse seu genro. Você cuida de Pedro como se ele fosse seu filho. Eu cuido de Dona Rosa como se ela fosse minha mãe. Se isso não é família, então eu não sei o que é. Ana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem certeza? Certeza de que não vai se arrepender quando a novidade passar? Ana, você me conhece há quase 6 meses. Viu como eu trato funcionários, como eu reajo ao estresse, como eu sou quando estou cansado ou irritado. Se fosse só paixão passageira, já teria passado. Ele tinha razão. Ana havia visto Carlos em todas as situações possíveis e continuava gostando do que via. Se não der certo. Então a gente separa como adultos civilizados e garante que Pedro não se machuque. Mas, Ana, eu acredito que vai dar certo. Acredito porque quando estou com você, sou a melhor versão de mim mesmo. E quando você está conosco, nossa casa vira lar. Ana fechou os olhos tentando processar tudo. Posso pensar? Claro. Mas, Ana, sim? Pedro já começou a arrumar o quarto para você. Ele disse que Rex escolheu o lugar da cama. Apesar de todas as emoções, Ana riu. Rex tem bom gosto para decoração? Excelente. Ele escolheu o quarto com vista para o jardim. E nesse momento, Ana soube que sua resposta seria sim. Porque quando Rex aprovava, como dizer não? 3 semanas depois, Ana estava oficialmente morando na mansão dos Mendes. Seu quarto ficava no mesmo corredor do de Pedro, mas do lado oposto ao de Carlos, uma demonstração de respeito pelos limites que ainda existiam entre eles. A adaptação estava sendo mais fácil do que esperava. Pedro estava radiante por ter Ana em casa todos os dias, e Dona Rosa, agora instalada no quarto térreo especialmente adaptado, florescia com os cuidados médicos constantes e a companhia da neta de criação. Ana! Ana! Pedro entrou correndo na sala, onde ela estava corrigindo exercícios de matemática. Vovó Rosa quer te mostrar uma coisa. Ana desceu e encontrou Dona Rosa na sala de fisioterapia, de pé com apoio das barras paralelas. Olha, filha, consegui dar 5 passos sozinha. Mamãe! Ana correu para abraçá-la. Que maravilha! O fisioterapeuta disse que se eu continuar assim, em 2 meses vou poder andar com bengala. Era um milagre. Em Poços de Caldas, os médicos disseram que Dona Rosa talvez nunca mais andasse. Agora, com o tratamento intensivo, Vovó Rosa, quando a senhora estiver boa, pode me ensinar a fazer aquele bolo de chocolate? Pedro perguntou. Claro, meu netinho. Vou ensinar você e a Ana juntos. E papai também? Dona Rosa riu. Se ele promete não queimar a cozinha. Falando em Carlos, ele chegou nesse momento ainda de terno, mas com a gravata afrouxada. Como foram as sessões hoje? Perguntou, beijando Pedro na cabeça e cumprimentando Dona Rosa com um beijinho no rosto. 5 passos, genro, anunciou Dona Rosa orgulhosa. Ana corou. Dona Rosa havia começado a chamar Carlos de genro na 2ª semana, e ele nunca corrigira. Isso é fantástico! Carlos sorriu genuinamente. Temos que comemorar. Sorvete, sugeriu Pedro imediatamente.
Pedro, você já tomou sorvete ontem? Ana o repreendeu gentilmente. Mas foi ontem. Hoje é um dia novo. A lógica infantil é irrefutável, comentou Carlos, piscando para Ana. Que tal se formos àquela sorveteria artesanal que você queria conhecer? E foi assim que Ana se viu, uma hora depois, numa sorveteria chique em Alphaville, observando Pedro tentar decidir entre 12 sabores diferentes, enquanto Carlos e Dona Rosa, que viera junto na cadeira de rodas, debatiam sobre qual sabor de açaí era melhor. Você está feliz? Carlos perguntou baixinho, sentando ao lado dela numa mesa próxima à janela. Estou, Ana respondeu, e percebeu que era verdade. Às vezes ainda parece sonho. Bom ou ruim? Bom, definitivamente bom. Ana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter filhos? Seus próprios filhos? A pergunta a pegou desprevenida. Por que está perguntando isso? Porque Pedro perguntou se você ia ter um bebê para ser irmãozinho dele. Ana quase engasgou com o suco. Ele perguntou isso? Ontem, na hora de dormir. Disse que Rex queria saber se dinossauros podiam ter irmãozinhos humanos. E o que você respondeu? Que isso dependia de muitas coisas, mas que era uma possibilidade. Ana olhou para Pedro, que agora estava experimentando uma colherada de cada sabor que o atendente oferecia. Eu sempre quis ter filhos, disse ela. Mas nunca imaginei que minha primeira experiência de maternidade seria com uma criança de 6 anos que conversa com dinossauros. E como está sendo? Assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Carlos sorriu. É exatamente como eu me senti quando Pedro nasceu. Mesmo com Mariana ali para te ajudar, principalmente com Mariana ali, ela fazia tudo parecer tão natural, tão fácil. Eu me sentia desajeitado perto dela. Era a primeira vez que Carlos falava abertamente sobre Mariana para Ana. Ela hesitou, mas decidiu perguntar. Você sente que está traindo a memória dela? Por estar comigo? Carlos ficou em silêncio por um longo momento, observando Pedro. No começo, sim, sentia culpa, como se estar feliz novamente fosse desrespeitar o que tivemos. E agora? Agora acho que Mariana ficaria feliz em saber que Pedro tem uma figura materna novamente, e que eu aprendi a amar outra vez. Carlos, Ana, eu sei que ainda estamos nos conhecendo, que isso tudo é muito novo, mas quero que saiba que o que sinto por você é real. Não é só gratidão, não é só conveniência, é amor. Antes que Ana pudesse responder, Pedro chegou correndo com um copo de sorvete derretendo. Ana, escolhi sabor igual ao seu, agora somos iguais. Ana olhou para o sorvete de morango com chocolate, exatamente o que ela havia pedido, e sorriu. Somos uma família de pessoas com bom gosto, disse ela. Uma família, Pedro repetiu, satisfeito. Rex disse que dinossauros também têm famílias. Eles cuidam uns dos outros para sempre. Ana encontrou o olhar de Carlos por cima da cabeça de Pedro. Para sempre é muito tempo, disse ela. É o tempo certo, respondeu Carlos. E pela primeira vez desde que se conheceram, Ana acreditou que talvez ele estivesse certo. A vida estava perfeita demais. Ana deveria ter desconfiado. A primeira rachadura na harmonia apareceu numa manhã de terça-feira, quando Pedro chegou da escola cabisbaixo e foi direto para o quarto sem falar com ninguém. Pedro, o que aconteceu? Ana subiu atrás dele e encontrou o menino deitado na cama, Rex apertado contra o peito. Nada. Pedro, eu sei quando algo está errado. Rex também sabe. Pedro a olhou com olhos vermelhos. Mateus disse que você não é minha mãe de verdade. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que mais ele disse? Que minha mãe de verdade morreu e que você é só uma mulher que papai contratou para cuidar de mim. E o que você respondeu? Que você me ama igual mãe de verdade. Mas aí ele riu e disse que você só finge porque papai paga seu salário. Ana respirou fundo tentando controlar a raiva. Crianças podiam ser cruéis, mas geralmente repetiam coisas que ouviam em casa. Pedro, olhe para mim. Ele se sentou na cama. Você acha que eu finjo gostar de você? Não, Pedro respondeu imediatamente. Mas Mateus disse que todas as babás fingem. Eu não sou sua babá, Pedro, e não estou aqui porque alguém me paga para gostar de você. Estou aqui porque você e seu pai se tornaram minha família.
Mas você não é minha mãe de verdade. A afirmação, dita com a honestidade brutal das crianças, cortou fundo no coração de Ana. Não, ela concordou. Eu não sou sua mãe biológica. Mas, Pedro, o que faz alguém ser mãe de verdade? É só ter barriga grande e dar à luz? Pedro pensou seriamente. Não sei. Mãe de verdade é quem cuida quando você está doente. Quem lê histórias na hora de dormir. Quem se preocupa quando você está triste. Quem comemora quando você está feliz. Você faz tudo isso. Faço. Porque eu te amo, Pedro. E não porque alguém me paga para isso. Pedro se jogou nos braços dela. Eu também te amo, Ana. E Rex também. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Ana percebeu que Carlos havia escutado a conversa quando o viu na porta, com expressão sombria. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, eles conversaram no escritório. Vou falar com os pais desse menino, disse Carlos, claramente irritado. Não vai resolver nada, Ana suspirou, e pode piorar a situação para Pedro. Então, o que sugerimos? Que enfrentemos a realidade. Pedro está crescendo, fazendo perguntas. E as pessoas sempre vão questionar nossa situação. Carlos se aproximou dela. Ana, você está duvidando de nós? Estou duvidando se é justo com Pedro. Ele está confuso sobre quem eu sou. Qual é meu papel na vida dele? Você é a mulher que eu amo, e a pessoa que ele ama como mãe. Mas legalmente e oficialmente eu não sou nada para ele. Carlos ficou em silêncio, mas Ana podia ver os pensamentos passando pelo rosto dele. Ana, não, Carlos, não vou te pressionar para nada. Só estou dizendo que precisamos ter clareza sobre o que somos. E se eu te disser exatamente o que quero que sejamos? Ana o olhou, coração disparado. Quero me casar com você, disse Carlos simplesmente. Quero que Pedro tenha certeza de que você é parte permanente da vida dele. Quero que Dona Rosa seja oficialmente minha sogra. Quero que qualquer criança que vier por aí seja irmão integral de Pedro. Ana sentiu o mundo girar. Carlos, eu sei que é cedo. Sei que é complicado. Mas, Ana, esses últimos meses foram os melhores da minha vida desde que Mariana morreu. E não é só porque você cuida bem de Pedro. É porque você me faz sentir completo novamente. E se não der certo? Já passamos por mal-entendidos, ciúmes, crises familiares. Se fôssemos incompatíveis, já teria aparecido. Ana pensou em tudo que haviam enfrentado juntos. As dúvidas iniciais, a humilhação no evento da escola, a crise de Dona Rosa, a adaptação à nova vida. Pedro perguntou se podia ser padrinho. Carlos continuou com um meio sorriso. Ele não fez isso. Fez sim. Disse que Rex queria usar gravata na cerimônia. Apesar de todas as emoções, Ana riu. Você está pedindo minha mão através de um dinossauro de pelúcia? Estou pedindo sua mão através do melhor juiz de caráter que conheço. E Rex aprova completamente. Ana olhou para Carlos. Realmente olhou. Viu o homem que a havia defendido quando outros a julgaram. Que havia movido céu e terra para salvar sua mãe. Que havia aberto sua casa e seu coração para ela. Ana, sim? Quer se casar comigo? Ana respirou fundo, pensando em todas as razões para dizer não. Depois pensou em Pedro, perguntando se ela fingia gostar dele. Pensou em Dona Rosa chamando Carlos de genro. Pensou em como se sentia em casa naquela mansão. Sim, disse ela, quero me casar com você. O beijo que se seguiu foi interrompido por uma voz sonolenta na porta. Vocês vão se casar? Rex quer saber se vai ter bolo. Carlos e Ana se separaram e viram Pedro na porta, cabelos desgrenhados, arrastando Rex pelo braço. Vamos sim, disse Carlos. E vai ter o maior bolo de dinossauro que você já viu. Pedro deu um grito de alegria e correu para abraçar os dois. Agora eu posso chamar Ana de mãe oficialmente? Pode sim, Ana respondeu com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Vovó Rosa, Pedro gritou correndo escada abaixo. Vovó Rosa, Ana vai ser minha mãe de verdade. Ana e Carlos se entreolharam e riram. Acho que a casa inteira já sabe, comentou Carlos. Acho que o bairro inteiro já sabe, Ana respondeu. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Ana tinha certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. O pedido de casamento havia acontecido há 2 semanas,
E Ana ainda não havia dado uma resposta definitiva. Não porque tivesse dúvidas sobre seus sentimentos. Ela amava Carlos e Pedro com todo o coração. Mas algo a perturbava, uma sensação de que estava se movendo rápido demais, de que precisava ter certeza absoluta antes de fazer essa promessa. A resposta veio de forma inesperada numa manhã de quinta-feira. Hannah estava na cozinha preparando o café da manhã, quando Norma entrou em pânico. Ana, Pedro está com febre alta e vomitando. Não consigo acordar direito o menino. Ana correu para o quarto de Pedro e encontrou a criança pálida, com febre altíssima, delirando. Cadê a Ana? Cadê minha mãe? Murmurava Pedro, semiconsciente. Estou aqui, amor, Ana disse, tocando sua testa queimando. Norma, chame o Dr. Martins. Agora? Carlos havia viajado para uma reunião em Brasília e só voltaria à noite. Ana estava sozinha para tomar decisões. O médico chegou em 20 minutos e, após examiná-lo, ficou preocupado. Suspeito de meningite, disse ele gravemente. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente para fazer exames. Ana sentiu o mundo desabar. Meningite. A palavra ecoava em sua cabeça como uma sentença de morte. Doutor, eu não sou a mãe biológica dele. Posso autorizar tratamentos? A senhora é a responsável legal por ele no momento? Ana hesitou. Legalmente não era nada de Pedro. Eu moro aqui. Cuido dele diariamente. Vamos nos preocupar com papelada depois. A criança precisa de atendimento urgente. A corrida para o hospital foi um borrão. Ana segurou a mão de Pedro no banco de trás da ambulância, sussurrando palavras de conforto enquanto ele entrava e saía da consciência. Mãe, não vai embora. Pedro murmurou. Nunca vou embora. Ana prometeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca. No hospital, Ana enfrentou uma barreira burocrática brutal. Como não era parente legal, não podia autorizar exames, não podia tomar decisões médicas, não podia sequer ficar na sala durante procedimentos. Mas eu sou quem cuida dele, protestou Ana para a assistente social. Senhora, entendo sua situação, mas legalmente preciso do pai ou de um responsável legal. Ana ligou freneticamente para Carlos, mas o telefone dele estava indo direto para a caixa postal. A reunião deveria estar acontecendo naquele momento. Foram as 3 horas mais longas da vida de Ana. Ela ficou na sala de espera sem informações, sem poder ajudar, enquanto Pedro passava por punção lombar e uma bateria de exames. Finalmente, Carlos chegou. Ana nunca havia ficado tão feliz de ver alguém na vida. Como ele está? O que aconteceu? Carlos estava claramente desesperado. Não sabemos ainda. Eles não me deixam saber de nada porque eu não sou... Ana não conseguiu terminar a frase. Carlos entendeu imediatamente, correu para a recepção assinando autorizações e exigindo informações. 15 minutos depois, o Dr. Campos veio falar com eles. Boas notícias, disse ele. Não é meningite. É uma infecção bacteriana forte, mas tratável com antibióticos. Pedro vai ficar bem. Ana sentiu as pernas bambearem de alívio. Carlos a segurou antes que ela caísse. Posso vê-lo? Ana perguntou. Claro. Aliás, ele está perguntando pela mãe, desde que chegou. Eles encontraram Pedro acordado, ainda pálido, mas claramente melhor. Quando viu Ana, ele sorriu fracamente. Sabia que você não ia embora. Nunca, Ana disse, segurando sua mão pequena. Nunca vou embora. Eu fiquei com medo que você fosse embora que nem a outra mamãe. Ana olhou para Carlos, que estava emocionado. Pedro, Ana disse suavemente, você se lembra do que aconteceu com sua primeira mamãe? Ela foi para o céu por causa do acidente. Isso mesmo. Ela não quis ir embora, foi obrigada. Mas eu estou aqui por escolha, e escolho ficar com você para sempre. Promete? Ana olhou para Carlos, que assentiu quase imperceptivelmente. Prometo, disse Ana. Aliás, tenho uma novidade para você. Que novidade? Seu pai me pediu para casar com ele, e eu disse sim. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Pedro poderia iluminar o hospital inteiro. Isso significa que você vai ser minha mãe oficial? Significa que já sou sua mãe no coração, e em breve vou ser oficialmente também. Pedro olhou para o pai. Papai, agora eu posso chamar Ana de mãe? Pode sim, filho. Mãe! Pedro gritou.
abraçando Ana com toda a força que tinha. Ana olhou para Carlos sobre a cabeça de Pedro e viu lágrimas nos olhos dele. Naquele momento, no quarto de hospital, com cheiro de desinfetante e barulho de monitores, Ana finalmente entendeu o que significava ser família. Não tinha a ver com DNA ou papéis legais. Tinha a ver com estar presente, com escolher ficar, com amar incondicionalmente. Quando vocês vão casar? Pedro perguntou. Rex quer saber se pode ser padrinho. Logo, Ana respondeu. Muito logo. E pela primeira vez desde que Carlos fizera o pedido, Ana tinha certeza absoluta de sua resposta. Eram uma família. Já eram há muito tempo. Só faltava tornar oficial. 6 meses depois, Ana estava no quarto que um dia fora só seu, mas que agora era oficialmente o quarto do casal Mendes, ajustando o véu diante do espelho. O vestido era simples, mas elegante. Ela havia insistido em algo discreto para a cerimônia íntima no jardim da mansão. Está linda, filha, disse Dona Rosa, sentada numa poltrona próxima. A recuperação dela havia sido milagrosa. Agora caminhava com bengala e tinha apenas uma leve dificuldade na fala. Acha que não é muito simples? Ana Silva, Dona Rosa disse com firmeza. Você poderia casar de saco de batata, que ainda seria a noiva mais bonita do mundo, porque está radiante de felicidade. Uma batida na porta as interrompeu. Posso entrar? Era Pedro vestindo um terninho azul marinho com Rex nas mãos. O dinossauro estava usando uma gravatinha vermelha minúscula. Claro, querido. Pedro entrou e parou, boquiaberto. Mãe, você está igual uma princesa. O coração de Ana ainda dava uma guinada toda vez que Pedro a chamava de mãe. Havia se tornado natural para todos eles, mas ela nunca se cansava de ouvir. Rex, aprova? Perguntou Ana, séria. Pedro segurou o dinossauro próximo ao ouvido. Ele disse que você é a mãe mais bonita de todas as mães do mundo, até das mães dos dinossauros. Vindo de Rex, isso é um grande elogio. Mãe! Pedro se aproximou de repente sério. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você casar com papai, você não vai mais ter tempo para mim? Ana se ajoelhou para ficar na altura dele, cuidando para não amassar o vestido. Pedro, escute bem. Casar com seu pai significa que vou ser sua mãe oficialmente. Para sempre. Isso quer dizer que vou ter ainda mais tempo para você, não menos. Tem certeza? Certeza absoluta. Aliás, tenho uma surpresa para você. Pedro arregalou os olhos. Que surpresa! Depois da cerimônia, nós 3 vamos assinar uns papéis especiais. Papéis que dizem que você é meu filho de verdade e eu sou sua mãe de verdade perante a lei. Adoção? Isso mesmo. Você quer ser oficialmente meu filho? Pedro se jogou nos braços dela com tanta força que quase a derrubou. Quero. Rex também quer ser adotado. Ana riu, abraçando o menino. Rex já é parte da família há muito tempo. Dona Ana, Norma apareceu na porta emocionada. Está na hora. O jardim estava decorado com flores brancas e amarelas, as favoritas de Pedro. Eram apenas 20 convidados. Dona Rosa, Norma e alguns funcionários da casa que haviam se tornado família, alguns colegas de trabalho de Carlos, o doutor Martins, que havia se tornado amigo da família depois do susto com Pedro, e Dona Lúcia do salão no Rio, que Ana havia feito questão de convidar. Carlos estava no altar improvisado perto da piscina, vestindo um terno cinza claro. Quando viu Ana descendo a escada do jardim, seu rosto se iluminou com um sorriso que ela carregaria no coração para sempre. Pedro caminhava na frente, espalhando pétalas e sussurrando instruções para Rex sobre como se comportar durante a cerimônia. Quando Ana chegou ao altar, Carlos pegou sua mão e sussurrou. Você está deslumbrante. Você também está muito bonito, ela sussurrou de volta. Senhoras e senhores, começou o juiz de paz. Estamos aqui hoje para celebrar a união de Carlos Roberto Mendes e Ana Silva. Mas antes de começarmos a cerimônia oficial, o casal gostaria de falar algumas palavras. Carlos se virou para Ana. Quando te conheci no aeroporto, achei que você era uma ameaça. Hoje sei que você é minha salvação. Você trouxe luz de volta para nossa casa, amor de volta para meu coração. E ensinou Pedro que família não é só sobre sangue. É sobre escolha, dedicação e amor incondicional.
Ana secou uma lágrima antes de responder. Carlos, você me ensinou que às vezes os encontros mais improváveis são os mais importantes. Que o amor verdadeiro quebra barreiras sociais. E que família é quem está ao seu lado nos momentos difíceis e comemora nos momentos felizes. E eu, interrompeu Pedro, fazendo todos rirem. Posso falar também? Claro, meu amor, disse Ana. Pedro se posicionou entre eles, segurando Rex. Eu quero dizer que sou o menino mais feliz do mundo porque agora tenho papai, mãe, vovó Rosa e Rex também tem uma família completa. E mamãe Ana? Ele olhou para ela, sério. Obrigado por não ir embora quando eu estava doente. Não havia um olho seco no jardim. A cerimônia prosseguiu, com votos tradicionais e a troca de alianças. Mas o momento mais emocionante veio quando o juiz perguntou: Pedro, você aceita Ana como sua mãe adotiva para cuidar de você, amar você e ser sua família para sempre? Aceito, Pedro gritou. E Rex também aceita. Ana, você aceita Pedro como seu filho adotivo para cuidar dele, amá-lo e ser sua família para sempre? Aceito, Ana disse, com a voz embargada de emoção. Então, pela autoridade que me foi conferida, eu os declaro marido e mulher. E declaro Pedro oficialmente filho de Ana. Podem se beijar. O beijo foi interrompido por Pedro se espremendo entre eles, Rex voando no ar. Somos uma família de verdade agora. A festa que se seguiu foi pequena, mas perfeita. Pedro insistiu em fazer um discurso oficial. Muito obrigado por virem na festa da minha nova família. Minha mãe Ana é a melhor mãe do mundo. Meu pai é o melhor pai do mundo. Vovó Rosa faz o melhor bolo do mundo. E Rex é o melhor dinossauro do mundo. Mais tarde, quando os convidados foram embora e Pedro dormiu exausto, mas feliz, Ana e Carlos se sentaram no jardim, onde tudo havia começado meses antes. Senhora Mendes, disse Carlos, brincando com a aliança na mão esquerda dela. Ainda soa estranho, Ana riu. Ana Mendes, Ana Silva Mendes. Como preferir. Acho que vou manter os dois nomes. Ana Silva Mendes, para não esquecer de onde vim. E para onde vamos? Ana olhou para a casa iluminada, para o quarto onde Pedro dormia com Rex ao lado, para o quarto térreo onde Dona Rosa repousava, para a vida que haviam construído juntos. Vamos para onde o amor nos levar, disse ela. Juntos. Carlos a beijou suavemente. Para sempre? Para sempre. Do quarto de Pedro eles ouviram uma voz sonolenta. Rex disse boa noite. Ele está feliz porque agora somos família oficial. Ana e Carlos riram, de mãos dadas sob as estrelas, sabendo que alguns encontros improváveis são na verdade encontros do destino, e que o amor verdadeiro, quando é real, supera qualquer obstáculo.